My friends do oitavo ano, good morning, bom dia para vocês, galera. Bom, nós vamos iniciar o nosso conteúdo então do segundo bimestre de língua inglesa, certo? Quero que vocês peguem seus materiais novos e abram na página 318, tá bem? Bom, então a gente começa, não é, a nossa unidade Talking About the Past, a unidade número 3. Tá bom? Olha só, onde nós temos aqui a maçãzinha, não é? A gente vê uma maçã, logo pensa em Apple, pode ser o celular, não é? Pode ser alguma coisa relacionada à tecnologia, não é isso? E aí, quando a gente pensa na Apple, obviamente pensaremos em Steve Jobs, que foi o criador dessa companhia gigantesca de celulares e computadores, tá bom? Então a gente vai exatamente falar sobre o Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, não é? E aí vamos também aprender nesse nosso conteúdo da unidade 3 sobre o Simple Past, coisas que já aconteceram no passado, tá legal? E aí, quero que vocês comecem para mim na página 319 com o texto. Obviamente, vocês podem pegar os celulares de vocês, tá bom? E usar o Google Traductor para ajudá-los na leitura deste texto. Olha só o que a gente tem aqui. This is a short part taken from a book about Steve Jobs. Listen and read, ok? Então a gente tem, você vai pegar uma pequena parte, não é, do livro do Steve Jobs. Então Steve Jobs, durante a sua vida, fez muitas coisas, né? Ele criou uma empresa gigantesca, que é a Apple. Não é? O Steve Jobs, infelizmente, já nos deixou, não é? Mas ele, durante a sua vida, criou várias coisas legais. Então, criou a Apple, inventou o iPhone, não é? Depois o MacBook e assim sucessivamente. Então, fez várias coisas legais, o Steve Jobs, não é? Ele vai contar um pouquinho da história do Steve, certo? E como eu disse para vocês, daqui a pouco vocês vão poder usar o celular para fazer essa atividade, tá bem? E aí, na sequência, vocês vão responder a 3 perguntas para mim sobre o Steve Jobs. Bom, vamos ler aqui um pouquinho, não é? Steve Jobs sempre amou máquinas. O seu pai, Paul, consertava máquinas, tá, para viver. Então era essa que era a função do pai do Steve Jobs, não é? Enquanto criança, Steve amava assistir o seu pai, não é, no caso, o pai dele, construir e consertar coisas. Bom, quando o Steve cresceu, ele começou uma companhia que produzia máquinas. Não qualquer máquina, mas a máquina que Steve tinha certeza que logo se tornaria parte de sua vida diária, como carros e TVs, não é? Qual era essa máquina? Um computador pessoal, tá? Então Steve Jobs começou a trabalhar inicialmente com computadores. Então, hoje, milhões de pessoas possuem seu próprio computador pessoal. Mas voltando aos anos de 1970, ninguém tinha, certo? O primeiro computador moderno apareceu em 1938. O computador criado em 45 era grande como uma sala. Quando Steve era uma criança, computadores eram de longe muito grandes e complicados, não é? Para a maioria das pessoas para usá-los. O governo os usava para manter informações. Guardar, gravar informações. Steve queria mudar isso. Steve e seu amigo Steve Wozniak começaram a Apple Computers em Jobs' Garage, ou seja, na garagem dos Jobs, certo? Os computadores deles, Apple II, tá, foram um hit em West Coast, na feira de West Coast, em 1977. Olha só, bem antigo, não é? Por quê? Tá? Pareceu divertido de usar. Então, Steve Jobs sempre quis que as pessoas pudessem ter acesso a computadores, não é? Pudessem ter acesso às informações. Talvez hoje as coisas ficaram um pouco mais caras. Provavelmente Steve não pensou que tudo chegaria a esse preço, né? Por exemplo, um celular Apple custa mais de 4 mil reais, não é? A maioria deles, pelo menos. Então, vocês vão terminar de ler para mim essa história, certo? E vão me responder as 3 perguntas que estão aqui no finalzinho da página 319. A primeira pergunta é: answer the questions according to the text. Vocês vão responder de acordo com o texto, beleza? Mas a letra A diz: What did Steve's father do? O que o pai do Steve fazia? Não é? Eu já li essa resposta aqui para vocês.
Letra B diz o seguinte. How were computers when Steve was a kid? Quando Steve era criança, como eram os computadores? Certo? Letter C. Na letra C. What did the government use the computers for? Para que o governo utilizava os computadores? O que eles faziam com os computadores? Não é? Então vocês vão me dar essas informações a respeito do texto que nós lemos. Tá legal? Bom, depois a gente vai observar aqui o seguinte, tá? Na questão de número 2, já na página 320 do material didático, nós vamos ter 6 figuras diferentes e vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão relacionar as 6 palavras com as 6 figuras. Tá legal? Depois, a gente vai voltar aqui no nosso texto, certo? Nós vamos voltar aqui no nosso texto e vocês vão perceber para mim que nós temos algumas palavras que estão em negrito dentro desse texto, tá? Them, their, it aparece de novo, não é? E aí a nossa questão de número 3, ela é relacionada a essas palavras que apareceram em negrito lá no nosso texto, certo? Onde nós temos what or who do these words refer to? O que ou a quem essas palavras se referem, certo? Então eu tenho his, que apareceu da primeira vez, them, que apareceu da segunda vez, their, não é? Que aparece da terceira vez, it, na quarta. Então, a quem essas palavras em negrito estavam se relacionando, tá? Lembrem que a gente já trabalhou com o objeto, com o sujeito, objeto, não é? Que é o object pronoun, que é quando eu eu substituo o sujeito, não é, por uma palavra, por exemplo, o, a, não é isso? Dele, dela, não é? Colocando-o, colocando-a, não é isso? Então, a gente já aprendeu um pouquinho sobre os object pronouns e eles estão aqui agora para a gente relembrar quem é que essa palavra substitui dentro da frase. Então, vocês vão olhar o número, ok? Vocês vão olhar o número aí de cada uma dessas palavrinhas e dizer, por exemplo, his. Quem era o his? His era o Steve Jobs na primeira situação, não é? E depois, o it era o quê? It era o computador Apple II, não é? E assim sucessivamente. Então, vocês vão olhar o texto para mim e vão começar a desenvolver essa questão, que é a questão de número 3. Na sequência, tá? Nós vamos observar aqui, basicamente, esse já vai ser o nosso assunto de amanhã, sobre o past simple dos verbos regulares. Bom, quando eu quero descrever uma ação no passado, eu precisarei, obviamente, usar o meu verbo no passado, não é isso? Exatamente. Então, eu fui até a praia. I went to the beach. Não é isso? Eu viajei para Paris. I traveled to Paris. Eu estudei inglês ano passado. I studied English last year. Então, a maioria dos verbos, quando eu vou trabalhar no passado, tá? Eu vou colocar o acréscimo do sufixo ed, ok? Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo travel. Não é isso? Travel é viajar. Ok, travel é viajar. E aí, para dizer que eu viajei, jogar o meu verbo para o passado, eu vou colocar no final ed. Então, é isso que a gente vai fazer com a maioria dos verbos, tá? No inglês. Por exemplo, watch é assistir. Eu quero dizer, eu assisti TV ontem. Então, vou colocar ed, certo? E aí, a gente vai começar a trabalhar sobre os simple past de verbos regulares, ou simple past dos verbos regulares, ok? O que eu quero que vocês façam para mim, já para nossa aula de amanhã, galera? Atenção, olha só. Vocês vão fazer para mim uma pequena pesquisa já, em português mesmo, vão escrever no caderno de vocês. Simple past de verbos regulares. Como é que funciona no inglês, não é? Porque a gente tem aí também algumas regrinhas, tá legal? Vocês vão praticar para mim, vou fazer essa atividade, essa pesquisa, e amanhã a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso,
Tá legal, meus amiguinhos? Então vamos às 3 questões que nós temos para fazer agora. E aí daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual eu chamarei vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em segurança, fiquem em casa, não é? Usem máscara se for sair, evitem aglomerações, pratiquem o distanciamento social, não permitam que ninguém vá visitá-los, também não saiam para visitar ninguém, porque esse momento é de ficar em casa e de se precaver. Tá legal? Bye bye, my friends. See you e até a nossa próxima aula de amanhã. Let's go!